a Júlia. Hoje eu vim falar sobre a vinda da família real para o Brasil, tema importantíssimo para a gente começar a compreender o processo de independência, visto que muitos historiadores afirmam que a independência do Brasil começou com a vinda da família real e também envolve muito contexto histórico, então vamos lá. Primeira coisa, a Europa estava passando pela era napoleônica, então Napoleão estava conquistando vários países, vários reinos ali da Europa. E o objetivo principal de Napoleão era conseguir conquistar a Inglaterra. Só que a Inglaterra, ela estava assim, um degrau acima do resto dos países europeus, porque a Inglaterra já estava desenvolvida, entendeu? E assim, na verdade, a Inglaterra não estava correndo muito perigo por ser invadida por Napoleão, porque, assim, Napoleão tinha sucesso nas invasões por terra, e a Inglaterra era uma ilha. E assim, na questão da batalha naval, a Inglaterra dava um banho em Napoleão, né? Então, assim, Napoleão pensou, vou ter que atingir a Inglaterra de outra forma. E foi aí que foi decretado o bloqueio continental. Nenhum país europeu podia manter relações comerciais com a Inglaterra. O problema é que ele não afetou a Inglaterra, ele afetou mais os outros países, entre eles Portugal, que era completamente dependente da Inglaterra. E aí Portugal falou assim, ó, não vou conseguir não manter relações com a Inglaterra, senão eu vou falir aqui, né? Foi e continuou mantendo relações, mesmo com o bloqueio continental. E aí o circo começou a fechar, porque Napoleão, naquele risco de invadir ou não Portugal, Napoleão já tinha invadido a Espanha, então assim, pra invadir Portugal tava um pulo. E aí Dom João na época, né, tem toda aquela história que a mãe dele, a Maria, tinha, né, louca ali, e o povo não confiava mais nela, tal. Dom João falou assim, não, galera, nós vamos ter que fugir pro Brasil. Catou a corte portuguesa, assim, enfiou dentro dos navios, todo mundo correndo. Foi literalmente uma fuga para o Brasil. Porque se ele ficasse ali, Napoleão pegava, o trem ficava pior para eles. E aí Napoleão, de fato, invadiu Lisboa. E assim, a viagem da corte portuguesa para o Brasil foi toda escoltada por navios ingleses e tal. Então a Inglaterra tava dando um respaldinho ali para Portugal. Só que aí quando eles chegaram, gente, pensa comigo, toda a administração de Portugal tava na colônia, não tava mais na metrópole. Então as relações ali entre colônia e metrópole ficaram um pouco abaladas, porque a gente não sabia mais o que era metrópole e colônia, e de fato o Brasil passou a ser assim, uma parte integrante do território português, sabe? A gente já vai ver outros motivos para isso ter acontecido. E assim, os portugueses, né, a corte, ela não estava muito interessada na situação social da colônia, como a situação, tipo assim, como que a colônia vivia, sabe? E aí, quando a corte portuguesa veio pra cá, eles começaram a pensar, galera, nós vamos ter que dar um jeito por aqui. Porque a corte, assim, ela estava acostumada com o luxo, né, com Portugal e Europa, tal. E aí, como eles fizeram, tipo, uma reforma no Rio de Janeiro. Foi uma época, assim, de realização de grandes obras públicas, todas no estilo europeu. Então, a gente tem aí a construção da Biblioteca Nacional, do Teatro Nacional, do Jardim Botânico, né? E aí, a gente também tem a liberdade de imprensa. Não é liberdade de imprensa, né? Mas é porque antes, a colônia não podia ter jornal, tipo, nada de imprensa. E com a vinda da família real foi criado a Gazeta, né? Ainda tinha uma censurinha ali no que podia colocar, não podia, mas já começou a imprensa no Brasil, o que foi um passo muito grande também. Então, né, criação de faculdades, porque Portugal não dava muito valor para a educação no Brasil, até porque um povo, né, que tem acesso à educação não ia submeter às condições que Portugal fazia o Brasil se submeter. Então não era interessante ter gente inteligente no Brasil. Mas a família real estava aqui e eles estavam acostumados com o luxo de Portugal. Então, como tivemos algumas mudanças nesse sentido também. A gente teve a vinda também de muitos artistas e naturalistas, porque eles de fato eram encantados pela fauna e flora brasileira. Porque cá entre nós, né, Brasil, um país desse, né, uma dimensão do Brasil, e tava lá na Sem-Graciosa de Portugal, né, gente, que cá entre nós né, o Brasil é mais atraente para os naturalistas e para os artistas. Então a gente teve a vinda do Debré, por exemplo, super importante também nessa questão artística, com a vinda da família real. E além disso, a gente tem um ponto aqui muito importante, que é a abertura dos portos.
Antes, né, enquanto o Brasil era uma colônia de Portugal, ele só podia manter relações comerciais com Portugal. Então só podia vender, só podia comprar de Portugal. E agora a família real tava aqui. E Portugal tá vindo de mal a pior. Então, se o Brasil continuasse comercializando só com Portugal, ia ficar as duas coisas muito ruins, não ia rolar. Aí o Dom João resolveu, falou, não, galera, vamos abrir os portos. E aí a gente teve a abertura dos portos. Gente, tipo assim, isso foi super importante, porque o papel que o Brasil ocupava já não era de metrópole. Tipo assim, vamos falar sobre atitude, sabe? Não vou falar de, lei, Brasil ainda é colônia de Portugal. Mas com a abertura dos portos, o Brasil passou a ter, assim, mais possibilidades de comércio. Então isso beneficiou os grandes comerciantes brasileiros, porque, galera, ia poder comercializar com mais países, isso era muito benéfico pro Brasil. E aí, mas aí a gente teve alguns poréns também, porque o Portugal não ia, assim, né, abrir mão de tudo de uma hora pra outra. Então, os comércios de cabotagem, que era, tipo assim, entre os portos brasileiros, então, por exemplo, vou mandar de Salvador pro Rio. Isso é cabotagem. Eram feitos por navios portugueses, né? Eles não iam fazer tudo, deixar tudo pro Brasil assim tão fácil. Mas a gente tem uma coisa muito importante nisso, que é o Tratado de Navegação e Comércio, que foi o seguinte: a taxa de impostos, né, de compra e venda de produtos, existia um imposto. E para a Inglaterra ele era baixíssimo, gente, baixíssimo, porque como eu falei anteriormente, Portugal dependia muito da Inglaterra. E agora o Brasil também passou a depender da Inglaterra. Então, os impostos, enquanto para os outros países era, sei lá, 30%, para a Inglaterra era 10%, entendeu? Era coisa baixíssima, sabe? A Inglaterra era, de fato, muito beneficiada justamente por essa questão de dependência. Com toda essa influência que a Inglaterra sofria, ela passou a fazer algumas pressões no Brasil, entre elas a abolição da escravatura. A Inglaterra já era um país abolicionista e ela começou a pressionar Portugal, entendeu? Falou, galera, vocês vão ter que abolir os escravos, porque, né, a gente já tá no século XVII, não tá interessante esse negócio aqui, não. Mas é porque a Inglaterra era boazinha, que ela queria abolir os escravos? Não, gente, a gente tem vários interesses econômicos por trás disso. A Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial. Então, assim, não ter mais a escravatura num país como o Brasil, que tem relações comerciais fortíssimas com a Inglaterra, era muito benéfico para a Inglaterra. Por quê? Porque ela ia ter mais mercado consumidor, porque aí a gente ia ter uma mão de obra remunerada. E aí isso significaria um mercado consumidor maior para a Inglaterra. Ou seja, a economia da Inglaterra também ia de vento em popa se o Brasil tivesse mais gente que pudesse comprar, entendeu? E aí, no meio dessas milhões de pessoas... Gente, a Inglaterra pressionou muito Portugal. E Portugal não queria abrir mão dos escravos. Aí eles deram uns pulos lá e fizeram um negócio que chama Lei Feijó. O que dizia a Lei Feijó? Que o tráfico negreiro estava extinto, não existia mais tráfico negreiro, se tornou ilegal. Só que na prática, gente, isso não aconteceu. Foi mais uma lei para Inglaterra, para mostrar para Inglaterra que eles estavam fazendo alguma coisa ali, sabe, contra isso, porque as pressões realmente estavam muito grandes, mas na prática isso não aconteceu. A gente tem um desdobramento muito grande depois disso, né, porque a gente tá aqui em 1808 e assim, a gente sabe que a abolição da escravatura demorou um pouquinho ainda, mas foi um período muito importante para o Brasil e marcante a vinda da família real para o Brasil, tá bom? Então foi isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem me chamar.